Então, peço autorização aqui de todos. Nós iremos gravar essa reunião e depois colocar no canal do YouTube da LexNet. Então, se todos estiverem confortáveis com isso, vamos avançar assim. Bom, legal. Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer de novo aqui a gente estar conversando no âmbito da LexNet, né? E hoje apresentando aqui um novo escritório associado de velhas amigas, mas novas sócias, né? Que é o Carla Junqueira e Associadas. Esse escritório ele é especialista em direito do comércio exterior. Se eu estiver falando alguma bobagem ou muita bobagem, você me corrija a qualquer momento, Carla. E é composto só por advogadas, daí o nome, e assim, dispensa quem conhece o universo do direito do comércio exterior e do direito internacional. Para essas pessoas dispensa apresentação. Mas como isso aqui vai ficar gravado também, eu tenho a honra aqui de apresentar o currículo das nossas duas expositoras, que não é uma palestra, é um bate-papo. Elas estão aqui para apresentar o escritório para a nossa comunidade, né? Para a gente poder identificar sinergias, identificar oportunidades de negócio. Mas rapidamente eu vou aqui contar quem elas são e com quem a gente vai falar a partir de agora. A Carla Junqueira, que é sócia, fundadora do escritório, que empresta o nome para o escritório, é uma advogada especializada em comércio internacional, com mais de 20 anos de experiência na área. Ela é reconhecida como referência no Brasil por importantes rankings internacionais, tais como o Chambers Global e os 5 ou 6 rankings dos mais importantes de todo o universo, dos rankings internacionais do mundo jurídico. Ela é doutora em Direito Econômico Internacional pela Université Paris 1, Pantheon, Sorbonne, e pela Universidade de São Paulo. Ela é mestre em Direito do Comércio Internacional pela Université Paris 1, Pantheon, Sorbonne também, graduada em Direito pela PUC de São Paulo, autora de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Ela é integrante da lista brasileira de painelistas para o Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, Organização Mundial do Comércio. A Caroline Dias, ela é advogada especializada em comércio internacional, com 6 anos de experiência na área, formada em Direito pela Escola de Direito de São Paulo, da FGV, São Paulo. Tem diversas participações em cursos e seminários do comércio internacional desde 2014 e também é especialista em comércio exterior pelo SENAC em 2013. Apresentadas as duas expositoras, eu passo a palavra a elas para darem um recado, apresentar o escritório para a gente, e aí depois, quem tiver perguntas, questionamentos, etc., a gente abre para o bate-papo, tá bom? Obrigado, sejam bem-vindas, Carla e Caroline, Carol, e vamos em frente. Obrigada, Jair, pela apresentação, obrigada a todos pela presença, obrigada, Cissa, por apresentar a LexNet, que eu já conhecia, mas reapresentar. É um prazer fazer parte dessa rede. Fazia tempo que eu queria participar, mas a gente, o nosso grupo, a nossa equipe, nós sempre fomos parte de escritórios grandes, em que a gente não podia definir a agenda e a política. Então, nós somos animais de escritórios grandes que resolvemos abrir a nossa própria zoológico. E justamente porque a gente queria definir a agenda, a política do escritório, a missão, os valores. Então, a gente, depois de muitos anos liderando áreas do comércio internacional em escritórios grandes, a gente entendeu que os nossos clientes estariam melhor assessorados a partir de uma boutique especializada na nossa área. Por que a gente fez isso? A nossa área, aí quando passar a apresentação, a Carol vai explicar em mais detalhes o que a gente faz, porque também às vezes é difícil para as pessoas entenderem o detalhe, o dia a dia, e o que a gente pode ajudar nos clientes de outros escritórios. A nossa área é uma área muito específica, que exige um grau de especialização muito grande, de muitos anos,
que não é nem fácil encontrar profissionais no mercado e também não é fácil encontrar os casos no mercado. Então, é uma área relativamente nova do direito, se comparada a outras áreas tradicionais, porque é uma área que vem se desenvolvendo desde a abertura do mercado no Brasil, que só deu depois do Collor, então é uma área recente, se comparada com as outras, e que, portanto, os profissionais da área costumam ser jovens advogados. Eu sou uma das pioneiras dessa área no Brasil. Eu comecei em 2003, quando ainda era incipiente o desenvolvimento dessa área, e poucos foram os escritórios que conseguiram manter, tiveram fôlego para se manter trabalhando nessa área, que é uma área realmente muito específica. Por outro lado, é uma área do direito que são poucos casos e muito complexos e muito sofisticados. Por isso que o modelo do negócio é um modelo que se diferencia muito do modelo de negócio de um escritório grande ou um escritório full service, porque a gente não consegue, na nossa área, assumir uma quantidade muito grande de casos, porque a gente não conseguiria dedicar as horas necessárias para cada caso que você precisa conhecer a indústria, conhecer o setor, fazer uma radiografia da empresa, ter uma auditoria completa da empresa. Então, a gente chegou... a dedicação a cada caso, o nível de detalhismo que a gente tem em cada caso, não permite um volume exigido normalmente em escritório grande. É um modelo de negócio diferente. Para poder dedicar as horas que a gente precisava aos casos específicos de direito do comércio, a gente resolveu, então, ter uma boutique que a gente só faz isso, que a gente chegou a aventar a possibilidade de chamar de ateliê do direito, porque é quase um artesanato que a gente faz, né? Muitas horas de muita gente trabalhando muito em cada caso. Então, a gente conversou, nós três, eu, a Ana e a Carol, quando a gente resolveu sair de um escritório grande para montar a nossa boutique, a gente conversou e a gente pensou, bom, o que a gente quer? Né? O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente quer pegar os nossos clientes e cada caso dos nossos clientes e conseguir trabalhar num nível de detalhe, de complexidade que a gente não vai poder assumir muitos casos por ano. Então, a gente vai deixar de fazer um tipo de trabalho que a gente era obrigada a fazer antes em outros escritórios para cumprir meta de faturamento e tudo mais. A gente deixou de atender muitos casos de chineses, por exemplo, que eram casos que traziam muito faturamento, muito volume, muita coisa, mas a gente não conseguia parar para criar, para desenhar uma estratégia sofisticada para cada caso. Então, a gente primeiro definiu o nicho que a gente iria entrar. Depois, a gente definiu quais eram os nossos valores. E as três, nós tínhamos esse valor de equidade de gênero muito forte na gente, até porque fomos sócias de escritórios grandes e sofremos na pele a questões relacionadas à equidade de gênero e as dificuldades, os obstáculos que uma mulher passa para atingir os patamares de liderança numa estrutura muito grande por questões de gênero. Então, a gente decidiu que a gente ia ter um escritório que priorizava o trabalho da mulher. Não é exclusivista, ou seja, não é um sexismo reverso, todas as pessoas são bem-vindas no escritório, homens, mulheres, todo mundo é bem-vindo, mas há uma priorização da mulher advogada. E então, somos mulheres e a gente conseguiu, então, registro na ordem com essa nomenclatura de sociedade de advogadas, foi um dos primeiros na seccional de São Paulo, e a gente tem muito orgulho disso. De novo, não é exclusivista, né? Não é um sexismo reverso. Além disso, nós escolhemos como logo do escritório essa caixinha azul que vocês estão vendo aí na tela da Carol, que é uma caixinha azul que remete ao Blue Box da Tiffany, a caixinha do diamante da Tiffany, que remete ao
sofisticado, ao diferenciado, ao único, ao detalhismo, ao feminino, e esse detalhe que a gente tem em cada caso, né? Que permite que a gente conheça o cliente do início ao fim, todos os elos da cadeia do cliente. Então, a Carol vai entrar no que a gente faz, mas eu dou um exemplo clássico. Um dos nossos clientes chaves, público e notório, a gente cuida de tudo para eles, é a Procter & Gamble. E a Procter & Gamble tem você tem entre a gama de produtos, desde cosméticos, farmacêuticos, higiene, e a gente trabalha com eles em todas as gamas de produtos, e a gente conhece o elo da cadeia deles, desde do craqueamento do petróleo, nafta, resinas químicas, produtos de higiene, até o varejo. Então, a gente, por conseguir hoje cuidar de casos que a gente escolheu, a gente consegue conhecer o mercado, a indústria, o setor e pegar cada produto dos nossos clientes e dizer, vamos, onde a gente consegue ganhar competitividade para o seu produto. Eu dou um caso paradigmático que saiu na imprensa e é muito conhecido, do que a gente conseguiu para as fraldas no Brasil. A gente tem um caso que a gente estudou e conseguiu a diminuição das tarifas de importação do insumo, que é o polímero superabsorvente para fralda, para Pampers da P&G, e a gente conseguiu uma redução do valor das fraldas no Brasil, que teve um impacto de milhões e milhões de dólares para a indústria de higiene no Brasil. Então, esse é um trabalho que a gente faz, a gente olhar o elo, qualquer setor, qualquer cadeia, a gente está muito inserida no químico, mas a gente pode fazer isso com qualquer outro setor, olhar o elo da cadeia inteira, tanto upstream como downstream, olhar tudo e perceber onde que aquela empresa pode ganhar competitividade, como que a gente pode ajudar aquela empresa a ganhar competitividade para a produção de determinado mercado, determinado produto no Brasil. Eu acho que eu já falei muito, a gente pode responder qualquer dúvida com relação a qualquer setor de clientes de vocês. De novo, acho que o nosso escritório se complementa com qualquer escritório full service que não tem área de comércio, porque a ideia é se manter puras, né? A gente não faz outra área, a gente só faz comércio internacional, a gente não faz nenhuma outra área. Nos nossos clientes, quando nos pedem outra coisa, a gente remete a outros escritórios, o que é muito bom fazer parte de uma rede. A gente também, eu moro na Argentina, então eu estou aqui em Buenos Aires, as meninas estão em São Paulo, o escritório fica em São Paulo, eu moro em Buenos Aires, então eu posso atender os clientes brasileiros aqui em Buenos Aires em todos os assuntos administrativos. Quando é judicial, eu trabalho com o escritório do Pablo, que é meu marido, que tem um escritório full service aqui, e quando tem cliente argentino que vai ao Brasil, eu também é bom ter uma rede que eu possa indicar. Então, também tem a gente também faz um trabalho regionalizado no Mercosul para alguns clientes. Então, eu passo a palavra para a Carol, para ela entrar em detalhes dos temas e dos assuntos que a gente costuma fazer. Certo. Eu projeto a apresentação daqui. Alguém... Acho que a Cissa tinha falado de projetar. Você conseguir projetar, Carol, ver se você consegue ou... Porque não tá aberto aqui para mim. Ótimo. Tá pronto. Tá bom. Beleza. Então, passando para o segundo slide, acho que para você está passando, para mim acho que ele travou na hora de entrar no método de apresentação. Na verdade, não acho que está como Cissa... slide a apresentação. Não, você jogou na tela, Cissa, e ela não. Acho que você tem que abrir para ela jogar na tela, que ela consegue controlar melhor.
for a second years. Quer tentar, Carol? Deixa eu ver deu se eu certo. consigo jogar daqui. Acho que deu certo, né? Deu, melhor. Tá. Eu vou voltar aqui, eu estava no final já. Ele está carregando. Tá no modo de apresentação, né? Vocês estão vendo. Tá sim. Tá ótimo. Beleza, então. Como a Carla já começou apresentando, né? Nós somos um escritório que tem filial tanto em São Paulo como em Buenos Aires, oferecendo uma assessoria especializada em comércio internacional para encontrar as melhores soluções nessa área especificamente de cada um dos nossos clientes. As áreas de atuação são essencialmente relacionadas ao comércio internacional e tudo da empresa que possa ser relacionado a esse tema. Então, aqui a gente colocou mais ou menos um pouco de tudo que a gente faz, mas eu vou entrar especificamente em alguns temas que são os mais centrais e que podem interessar, talvez, os clientes de vocês. As nossas principais soluções em comércio internacional que a gente oferece tem a ver com defesa comercial, com o trade compliance, com alterações tarifárias, certificação OEA e serviços diversos de consultoria em comércio internacional. Entrando já nos temas especificamente, quando se fala de defesa comercial no Brasil, a gente está falando de tudo que for relacionado ao acordo da OMC, que o Brasil é signatário e que permite que o Brasil possa aplicar medidas para neutralizar tudo que for uma prática desleal de comércio. Então, dentro do acordo da OMC, a gente tem 3 tipos de práticas desleais de comércio centrais, que são o dumping, as salvaguardas e os subsídios. Aí, aprofundando cada um dos tipos, o que é o dumping? Muito se fala de dumping e de venda de produto importado a um preço mais baixo, e principalmente quando se relaciona a produtos importados da China ou produtos importados dos Estados Unidos, mas a definição de dumping dentro do acordo da OMC é bem específica. Então, o que ela diz? Que só vai ser caracterizado o dumping quando o produto exportado para o Brasil for exportado a um preço inferior àquele que é praticado no seu mercado local. Então, para que seja caracterizado o dumping na exportação de um produto da China para o Brasil, o produto tem que ser exportado para o Brasil a um preço menor ao que ele é vendido lá na China. E aí, esse é o método utilizado para entrada no mercado brasileiro dessas exportações. Então, para uma empresa nacional iniciar uma investigação antidumping no Brasil, ela precisa apresentar uma petição ao governo brasileiro. Atualmente, é uma petição apresentada na Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público, a SDCOM, que fica dentro do Ministério da Economia atualmente, já passou por outros ministérios, agora com o nosso último governo os ministérios foram todos condensados no Ministério da Economia,
E são necessários apresentar vários dados que, como a Carla estava falando, entra muito na auditoria da empresa, entra bem dentro e especificamente dos dados da empresa. Então, são dados de venda, de custo de fabricação, importação, exportação, relatórios financeiros feitos por outras auditorias, vão bem fundo nos números das empresas e, às vezes, são extraídas de maneiras que não são as formas usuais dessas empresas trabalharem com esses dados no dia a dia. Então, se torna um processo muito trabalhoso, porque a gente também tem que ensinar as empresas a extraírem esses dados do modo que a autoridade espera receber. E quando a investigação ela é iniciada, são convidados a participar também o país de origem dessas exportações. Então, no caso exemplo que eu estou usando para vocês, a China seria convidada a participar, produtores exportadores chineses seriam convidados, importadores brasileiros que importem este produto da China, e os produtores exportadores especificamente respondem um questionário também super extenso de informações mais ou menos parecidas de venda, de custo de produção, para verificar se o preço do produto exportado é realmente inferior ao valor lá no mercado de origem. E aí, se for inferior, vai estar caracterizada a prática de dumping. Mas, para que uma medida antidumping seja aplicada, não é necessário só haver o dumping. É necessário que esse dumping tenha causado um dano à indústria doméstica. Então, a gente fala que os 3 pilares de uma investigação antidumping no Brasil e na maioria dos outros países que são vinculados ao acordo da OMC são a existência de dumping, a existência de dano à indústria doméstica e o nexo causal entre essas duas práticas. Quando for constatado dumping, constatado dano e constatado o nexo causal entre os dois, o Brasil pode aplicar, então, uma medida antidumping, que nada mais é do que uma sobretaxa que vai ser aplicada a esse produto na hora da importação. Das importações apenas dessa origem que foi identificado que existe o dumping e o nexo causal. Essa sobretaxa aplicada ela é na medida que possa neutralizar essa prática que está sendo realizada e ela é paga pelo importador da mercadoria. E aí depende de caso a caso. Alguns casos é uma taxa que vai ser aplicada a cada tonelada que você importar, outra taxa vai ser aplicada à unidade do produto que você importar. Depende muito, porque são aplicados direitos antidumping no Brasil aos mais diversos produtos que vocês podem imaginar. Então, desde insumos da indústria química a ventiladores de mesa. A gente tem um direito aplicado hoje sobre ventiladores de mesa que são importados da China. Então, são os mais diversos tipos de produtos que um direito antidumping pode ser aplicado e pegando toda a cadeia, né? Então, desde insumos até o produto final. Esse é a medida de defesa comercial mais utilizada no Brasil e no mundo também. Mas, além do antidumping, a gente também tem as salvaguardas, que é um instrumento para proteger a indústria doméstica de aumentos súbitos de importação de uma determinada origem temporariamente. Então, ele é utilizado para que essa indústria doméstica que esteja sofrendo prejuízo ou uma ameaça de prejuízo por esse surto de importações possa se recuperar durante a vigência das medidas, se recuperar dos danos e voltar a ser competitivo perante essas importações. As salvaguardas também, além de estarem previstas, né, no acordo da OMC, é muito comum que nos acordos de comércio do Mercosul com outros países, ou do Brasil mesmo com outros países, exista o que são chamadas salvaguardas preferenciais. Então, dentro dos acordos de comércio preferencial, também tem essa previsão nesse acordo para remediar os surtos. Porque o que acontece?
é muito comum que quando o Brasil feche um acordo, e um acordo bilateral de comércio entre em vigor, que quando as preferências tarifárias são concedidas, então ali o Brasil fechou um acordo com Israel. Várias preferências tarifárias foram dadas. Muitos produtos tiveram os seus impostos de importação bem reduzidos ou até zerados. Então, é muito comum que aconteçam surtos de importação desses produtos que recém tiveram o seu imposto zerado ou diminuído. Então, para proteger a indústria doméstica desses surtos e para que ela possa se recompor até passar o produto nacional voltar a ser competitivo perante as importações, a gente tem a imposição da medida de salvaguarda. O procedimento é bastante parecido com o antidumping. A indústria doméstica solicita, apresentando diversos dados. Inicia-se, são convocados o país de origem, produtores, importadores a participarem, a aportarem os seus dados também. E aí a investigação avalia se teve esse surto de importação mesmo, se passou a ser superimportado um produto nesse período, e se houve um prejuízo à indústria doméstica causado por esse surto ou a sua ameaça. A medida de salvaguardas também é imposta do mesmo modo, uma sobretaxa para neutralizar esse problema e proteger a indústria doméstica do aumento súbito, e também é paga pelo importador da mercadoria. E a última medida de defesa comercial que eu queria passar são os subsídios. Aqui a gente passa a olhar para uma prática do país e não em práticas em si de empresas. Então, é uma prática realizada por entes governamentais, sendo uma contribuição financeira realizada por um governo ou por um órgão público, e conferem um benefício. Nem todos os subsídios podem ser considerados como uma prática desleal de comércio. Os únicos subsídios que podem ser denunciados como estarem prejudicando a indústria doméstica são um subsídio que seja específico, então que seja direcionado a uma certa empresa ou a um certo segmento da indústria ou a uma região geográfica, e que não seja proibido, porque existem alguns subsídios ali no acordo da OMC que são proibidos. E aí, depois da avaliação do governo brasileiro, se esse subsídio for acionável e se houve dano, há a aplicação de uma medida compensatória que também será paga pelo importador da mercadoria quando da importação, mesmo que essa seja uma prática do país e não de entes privados. Ainda assim, as aplicações de medida de defesa comercial, elas podem trazer mais malefícios a uma cadeia produtiva do que benefícios. Então, nesses casos, a OMC previu nos seus acordos uma prerrogativa de que os países poderiam escolher se uma medida, mesmo que tenha todos os requisitos para sua imposição, se ela for considerada que ela traz mais malefícios à cadeia toda do que benefícios, ela pode ser suspendida em razões de interesse público. Hoje, a análise no Brasil, não são todos os países que aplicam essa cláusula da OMC, o Brasil aplica, e hoje a análise busca responder a seguinte pergunta: se a imposição dessa medida vai impactar a oferta do produto no mercado interno de modo que prejudique a dinâmica do mercado nacional. Então, esse é um processo que pode acontecer conjuntamente, concomitantemente a qualquer um dos outros 3 tipos de medida de defesa comercial, processo de medida comercial
que eu comentei anteriormente, e ele vai fazer uma análise de características da cadeia produtiva, mas também de dados de oferta internacional, e impacto econômico da imposição dessa medida em todos os elos da cadeia. Porque, às vezes, você consegue proteger um insumo, mas tem um impacto muito absurdo em todos os elos seguintes da cadeia que produzem esse insumo, que vai trazer muito mais malefícios para toda a dinâmica do mercado do que o que aquela empresa que produz o insumo está sofrendo ali especificamente com a prática da desleal de comércio. A maioria dos escritórios de direito do comércio internacional e de direito internacional trabalha majoritariamente ali com o que a gente chama das medidas de defesa comercial. A gente tem algumas outras áreas que a gente engloba também, que eu gostaria de falar para vocês, e uma delas é o Trade Compliance, que é uma área integrada ao compliance das empresas, né? Mas que muitas empresas, apesar de serem exportadoras e importadoras, não têm um compliance específico ou regramentos de compliance específico relacionados a trade. E é uma área super nichada, com temas super específicos, obrigações específicas, que podem trazer problemas se for dado um tratamento geral de compliance para essas áreas. Então, eu trouxe aqui o conceito, né, do que é um conceito mais geral de compliance, né, que é um cumprimento voluntário. Então, aplicado ao trade é um conjunto de medidas para cumprir normas e aplicar as melhores práticas de operações de comércio exterior de maneira voluntária. E o objetivo é sempre gerenciamento de riscos. Então, que você crie e implemente estratégias, controles e processos para que os riscos de uma operação de comércio exterior, que são muitos, sejam conhecidos e mitigados. Só um complemento, então, Carol, desculpa te interromper, só para que todos possam entender. O que a gente percebe na prática dos nossos clientes é que existe uma informalidade nas operações de comércio exterior das empresas, que muitas vezes se utilizam de terceiros, tradings ou despachantes para fazer as suas operações de comércio exterior e se surpreendem quando recebem um auto de infração para determinada multa aduaneira. O acordo de facilitação de comércio da OMC, que foi ratificado no ordenamento jurídico brasileiro, já está em vigor, aprimorou as obrigações de registro das operações aduaneiras. Então, hoje a fiscalização e a exigência da informação é muito mais rigorosa. Então, a gente tem recebido autuações dos clientes, quando já chega na fase de atuação, algo que muitas vezes não há nem má fé por parte da empresa. É simplesmente uma questão de organização nos registros das obrigações aduaneiras, que hoje estão muito mais rigorosas. Então, um simples programa de Trade Compliance, somado a outros programas de compliance que existem na empresa e que a gente tem aplicado nos clientes, pode estabelecer esse gerenciamento de risco e evitar uma série de trade liabilities, né? As multas são bem grandes, e opera em cadeia. Então, o despachante é responsável, a trading é responsável, mas a empresa também é responsabilizada. Pode seguir, Carol. Exatamente. E pensando nesses temas que a gente identificou nas empresas que são nossos clientes, a gente montou um programa que a gente oferece, que tem 3 módulos. Então, o primeiro módulo é um módulo de treinamento geral, com a palestra sobre pontos de atenção que podem gerar infrações. E a gente aplica esse treinamento geralmente para basicamente toda a área administrativa da empresa, não apenas para as pessoas que trabalham diretamente com isso no dia a dia,
porque o que a gente percebe é que muitas vezes nessas áreas isso está centrado numa pessoa. Então, você não foca em criar um processo de como aquilo é realizado, e sim uma pessoa que sabe como faz. Então, nas empresas que a gente tem observado, as empresas, quem emite a DI? É tal pessoa. Não é tipo como emite a DI, é quem emite a DI. Então, a gente faz essa palestra para que todos saibam os pontos gerais que podem gerar infrações e para que todos possam fazer um controle do seu trabalho e também do que você recebe da pessoa que está fazendo isso anteriormente a você. E para que também amanhã, ou se alguém entra de férias, se alguém sai da empresa, que não se fique de mãos atadas, sem saber onde estão os documentos, como estão arquivados, que é uma parte muito importante caso aconteça alguma coisa em relação às infrações. É necessário que se tenham os documentos sempre à mão e que eles possam ser entregues com prazos curtos, né, que a Receita solicita. Então, o primeiro módulo é basicamente isso. O módulo 2, a gente faz uma verificação personalizada de cada empresa. Então, ver quais são os problemas. Eu trouxe alguns problemas aqui para vocês, que a gente geralmente identifica, mas cada empresa é uma empresa. Então, a gente entra no dia a dia da empresa para entender quais são os problemas específicos de cada uma delas, faz como se fosse uma grande auditoria voltada para a área de trade, para entender ali como são os processos que estão sendo aplicados hoje e como eles podem ser melhorados. E aí, o módulo 3 é a sugestão de melhorias. A gente faz um grande relatório com sugestões de como os processos e as práticas que já são realizadas podem ser melhorados, ou como os processos e as práticas que não existem muitas vezes podem ser criados, para que isso passe a ser um processo e não uma pessoa que faz algum trabalho, e sim um processo institucionalizado pela empresa. Quando se fala de Trade Compliance, existem duas certificações que podem ser obtidas quando a empresa ela é reconhecida como como compliant em relação à Receita Federal, em relação a trade. Então, depois que se faz o programa de Trade Compliance, que se faz essa grande vistoria, muitas vezes a empresa já está pronta para pedir uma certificação, né? Já foi feita essa auditoria, já foi implementado um processo. Então, no Brasil, atualmente, a gente tem 2 tipos de certificação OEA, que vai te dar uma melhor operação do dia a dia do trade ali. Então, a Receita vai considerar que você já passou por uma auditoria, que você já passou por... os seus processos de gestão já foram avaliados, então você vai poder importar mais rapidamente ou exportar, se for o caso. Você passa a ser quase um parceiro da Receita. Então, as suas importações caem muito mais no Canal Verde, elas passam a ser liberadas muito mais rápido, porque a Receita não precisa estar preocupada, entre aspas, com a sua gestão aduaneira e com os seus riscos ali. Então, o OEA conformidade ele tem a ver com os critérios de cumprimento de obrigações tributárias e aduaneiras. Então, a Receita já está mais confortável com o método que a sua empresa emprega para as operações tributárias e aduaneiras. Então, você consegue tirar esse certificado e ter uma maior agilidade nas suas importações e exportações. E a segurança, ele é um pouquinho maior, não é só em relação a obrigações tributárias e aduaneiras, mas toda a segurança da cadeia logística das exportações de comércio exterior. Porque o que a gente vê hoje em dia muito são as cadeias legítimas de operações de comércio exterior sendo utilizadas para cometer atitudes criminosas. Então, atitudes de tráfico,
internacional e outras operações relacionadas a containers, que muitas das vezes a empresa não sabe que seus containers estão sendo utilizados para ter atividades criminosas, mas acabam passando por esse tipo de problema por não ter uma cadeia, uma logística bem segura e com operações de gestão claras sobre a sua cadeia. O último... Para finalizar, Carol, claro. O OEA significa Operador Econômico Autorizado, é uma figura que entrou no ordenamento jurídico brasileiro pelo Acordo de Facilitação de Comércio. Então, hoje você tem essa possibilidade, se você é uma empresa que importa e exporta com certa frequência, de tirar a certificação OEA para ser um operador econômico autorizado dentro da Receita e considerado compliant. Então, basicamente, as suas operações já entram todas no canal verde. É um fast track, né, agiliza a eficiência da operação. Isso. E o último tema que eu queria trazer para vocês, antes de passar para a Carla, de volta, são as alterações tarifárias. Então, aqui dentro do Brasil, a gente aplica as tarifas do Mercosul, né? Então, os nossos impostos de importação são definidos em conjunto com os outros países do Mercosul. A gente tem a nossa tarifa externa comum do bloco. Então, para importações de países externos ao bloco, todos os países aplicam a mesma tarifa. Mas aí a gente tem algumas situações de exceção a essa aplicação de tarifa. Então, nós temos as alterações temporárias da tarifa externa comum, que é a nossa lista brasileira de exceções da tarifa externa comum, a LETEC, que o governo brasileiro, se você apresentar informações e sobre a sua competitividade, sobre necessidade, você pode ter uma inclusão do seu produto que você importa na lista de exceções, e pode ser tanto para diminuir a tarifa que é aplicada externamente, então incentivar as importações para o Brasil deste produto, ou para aumentar a tarifa externa comum e desincentivar as importações deste produto. Então, às vezes, um produto que não é produzido no Brasil, então é necessário que tenha uma tarifa mais baixa para que ele possa ser importado e utilizado pela indústria brasileira. Às vezes é um pedacinho daquela linha de classificação tarifária que você precisa, que não tem no Brasil, ou que está sendo muito produzido no Brasil e você precisa aumentar a tarifa. A gente consegue também trabalhar com todos os elos da cadeia, então desde insumos até produtos finais. E existem as questões de desabastecimento, que é quando o produto não é produzido no Brasil e no Mercosul, e você está tendo, ou é produzido e você está tendo problemas para adquirir ele no Brasil, seja porque não tem volume suficiente, a indústria está usando mais volume do que necessário, ou outros motivos. Essas são alterações temporárias, porque entende-se que essa diminuição, esse incentivo ou desincentivo à importação deste produto é uma medida que vai aí expirar, que não é necessário que seja mudada essa tarifa para sempre, é uma situação temporária que está ocorrendo. Mas caso seja um produto que efetivamente não é produzido no Brasil, por exemplo, não vai ser produzido e tem que ser importado, a gente pode pedir uma alteração permanente da TEC. E aí essa alteração é submetida ao Mercosul, né? Todos os países têm que estar cientes e concordarem com essa alteração, porque vai mudar a tarifa para todos os membros, né? Não só para o Brasil.
Então, a gente teve um caso de um produto que ele não era produzido no Brasil. Tinham empresas que poderiam produzir esse produto no Brasil, mas elas também não tinham interesse em produzir. Então, a gente levou para o Mercosul dizendo, olha, esse produto não é produzido, não vai ser produzido. As próprias empresas que poderiam produzir isso também importam esse produto. Então, era um pedacinho muito pequeno de uma linha tarifária inteira, então vamos desmembrar essa linha e colocar uma tarifa pequenininha para esse produto que não vai ser produzido aqui, que não tem interesse de ser produzido nos próximos anos, né? E a gente conseguiu uma redução bem grande dessa tarifa de maneira permanente. E ainda a gente também tem o que são chamados ex-tarifários de BIT e BK, de bens de capital e de bens de informática e telecomunicação, que são utilizados para zerar a tarifa do imposto de importação de bens ou de capital ou de informática e telecomunicação, que não tem produção equivalente no Brasil, e é uma medida realizada para que se possa aumentar a competitividade e a tecnologia da indústria brasileira. Então, aí a gente tem todos os produtos grandes maquinários de empresas, de indústrias, está se falando também de motores, toda essa parte de bens de capital ou de parte de tecnologia, então grandes computadores, tudo que trata aí do segmento industrial, que o Brasil ainda não produz, que não tem tecnologia, então são produtos bem específicos ali na linha do detalhe, que a gente consegue zerar a tarifa para que sejam importados para o Brasil e o setor industrial possa se desenvolver de acordo com as melhores tecnologias disponíveis no mundo. Vou passar para a Carla para ela apresentar um pouquinho mais sobre os serviços de consultoria mais geral que a gente também oferece. Como vocês puderam perceber da apresentação da Carol, 80% da base da nossa clientela é indústria. Os acordos internacionais ainda estão focados muito na indústria, né? Nos bens, do fluxo de mercadorias. Isso não significa que não exista assessoria jurídica para serviços. O acordo de serviços na OMC é um acordo que está em vigor, que existe uma lista positiva de apresentação de serviços, ou seja, o setor de serviços também sofre com competitividade. A nossa área é basicamente ganhar competitividade para o cliente ou fazer com que ele não perca a competitividade por concorrência desleal internacional. Isso também se aplica ao setor de serviços. Serviços digitais, na última ministerial da OMC foi dado um waiver, então serviços digitais ainda não existe obrigação de reduções tarifárias em serviços digitais, ainda não tem um controle sobre isso, mas outros tipos de serviços estão sim sendo discutidos nesses acordos, inclusive na OCDE, que o Brasil hoje é candidato a uma posição na OCDE, existe uma obrigação clara de convergência regulatória com a liberalização de serviços no Brasil, incluindo vários setores, inclusive o jurídico. Então, assim, se bem hoje 80% do nosso trabalho é focado na indústria, que importa e exporta bens e mercadorias, isso não significa que o setor de serviços não tenha que estar atento também para todas o que está acontecendo no cenário internacional. A gente tem visto que a falta de um tax planning, não é tax planning, né? Seria um duty planning regional, faz com que decisões estratégicas sejam tomadas de forma equivocada. Então, ontem mesmo estava com um cliente que está vendo onde ele instala uma das plantas de fabricação do produto dele na América Latina. Ele está nos Estados Unidos, ele está estudando se é Brasil, se é México, e ele tem um hub no Uruguai. E o tax planning dele estava todo voltado para a questão impositiva de imposto de renda da pessoa jurídica, não levando em consideração uma série de acordos internacionais que tem que ser levado em consideração, Brasil, México, Uruguai, onde ele vai importar, onde ele vai exportar, onde ele vai ganhar competitividade, onde ele vai perder
Se ele se instala no Brasil, ele ganha o mercado argentino. Se ele se instala no México, ele perde essas posições tarifárias. Então, esse estudo global, regional, de acordos internacionais, para você verificar se a sua cadeia de suprimento é melhor colocada no nearshoring, num friendshoring, onde você vai colocar, essa é uma parte da nossa consultoria que a gente costuma dar. A gente conhece os acordos internacionais, conhece os cronogramas de redução, desgravação tarifária, a gente conhece as convergências regulatórias e onde, se a indústria não olhar para isso, ela pode perder competitividade, porque ela vai deixar de lado uma parte importante do planejamento estratégico dela. Então, essa é a parte de acordos bilaterais e multilaterais do comércio que está aqui no quadradinho. O aduaneiro, a Carol comentou bem, a gente conhece o regulamento aduaneiro, então a gente não faz um trabalho de despachante, a gente não importa, exporta a mercadoria, a gente tem tradings que a gente pode indicar, mas o que a gente faz é esse trabalho de olhar para a operação e ver se ela está em conformidade com o regulamento aduaneiro e com a legislação aduaneira atual do Brasil, que está sendo toda modificada pelo Acordo de Facilitação de Comércio. O regulatório, a gente olha todas as barreiras regulatórias que a indústria pode ter, então a gente vai olhar o mercado regulado, isso pode incluir Anvisa, Inmetro, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, toda barreira ao estabelecimento do produto no Brasil ou ao fluxo de importação e exportação. Regra de origem também é um dos carros-chefes, porque muitas vezes nos perguntam, eu posso exportar esse produto desde a Argentina para o Brasil, eu posso exportar com zero, eu tenho o certificado de origem, como eu consigo esse certificado de origem? O que o meu produto precisa ter no Brasil como origem para eu conseguir exportar para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, como uma origem brasileira para eu ganhar o benefício da redução a zero da NCM. As sanções econômicas do comércio, elas é muito comum nos Estados Unidos o chamado export control, porque nos Estados Unidos há vários países que estão sujeitos a controles de exportação, o Brasil menos, mas isso, depois da guerra da Ucrânia, isso começou a pipocar com mais frequência, porque a obrigação de sanções econômicas americanas, elas se aplicam, elas têm a extraterritorialidade da lei, como é o caso de compliance. Então, se uma empresa tem qualquer negócio com os Estados Unidos, ela não pode exportar desde o Brasil para nenhum dos países em que sofram sanções econômicas pelos Estados Unidos. Então, a gente tem um caso recente também de uma empresa brasileira que tem um fornecedor de peças americano e que teve que assinar uma declaração de que ela não vai fazer negócios ou exportar ou importar de nenhum dos países que hoje está na lista da OFAC, que é a Autoridade Americana de Exports Control, então nem Venezuela, nem Cuba, nem Rússia, com nenhum desses países. Então, a gente faz análise desses formulários também de Export Control e, claro, o básico dos contratos internacionais de importação e exportação de mercadoria. Acho que é isso. Carol, eu acho que não tem mais nenhum slide, né? Acho que é isso. Acho que essa assim, é o beabá do que a gente faz no nosso dia a dia. A gente fica à disposição para conhecer os clientes de vocês, os setores de vocês, como que a gente pode estudar os setores dos clientes de você para ver onde a gente pode encontrar algo para agregar. E, de novo, dos nossos clientes, a gente tem como clientela a indústria, então, assim, é bom ter uma rede em que a gente consegue ter profissionais em todo o Brasil. Obrigado, Carla. Obrigado, Carol. Eu queria agora abrir a palavra, né, a quem quiser dela fazer uso aqui para fazer questionamentos às nossas associadas, sócias, né, a respeito do business delas, a respeito do escritório, a respeito de parcerias, a respeito do que a gente pode fazer em conjunto. Eu vi aqui que o Abelardo levantou a mão, então, por favor, Abelardo, a palavra é sua e o pessoal fica à vontade em
em participar. Boa tarde, Jair. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Carol. Eu estou tomando a liberdade de usar a ordem alfabética, porque não tem nenhum Arão e nenhum Abel, então o Abelardo é sempre o primeiro. E também porque eu tenho uma outra reunião agora, que está começando às 4h, mas, na verdade, eu não teria uma pergunta. Eu queria saudar, que é de muito boa hora, a vinda do escritório da Carla, e eu vejo com muito otimismo isso, porque vem de encontro com muita coisa que a gente faz aqui. Nosso escritório é um escritório aqui de Campinas, mas a gente atende muita empresa, muita indústria no segmento automotivo, químico, enfim. E por coincidência, com muitos negócios na Argentina, onde a gente, invariavelmente, a gente usa o escritório do Marval, que você deve conhecer, não é? Quer dizer, que é muito grande para o nosso tamanho, enfim, e para o nosso propósito. E também nós já tivemos muito envolvidos com assuntos de dumping e todas essas políticas de salvaguardas, mesmo não sendo especialistas, mas tendo que atender o cliente. Então, eu acho muito, muito legal termos agora conhecedores a fundo disso para dividir com a gente as dores do nosso cliente. E algo que a gente tem feito bastante, e acho que é algo que pode ser que no futuro, Carla, dê frutos, é a parte de ex-tarifário. Invariavelmente, a gente é procurado para abrir pleitos de renovação ou solicitação de ex-tarifário, ou até de renovação, e você tem uma negativa por questões de política governamental, e você vai ter que ir lá discutir com os caras, e a gente, às vezes, fica meio perdido, porque não é o nosso dia a dia, e que bom que agora a gente tem alguém com quem a gente pode dividir. Eu fico muito satisfeito com isso, acho que só vem somar e trazer qualidade para a nossa equipe aqui. E, então, era só essa palavra que eu queria deixar a vocês e dizer que esperamos conhecê-las pessoalmente para que a gente possa afinar essas convergências e dar resultado no futuro. É só isso. Um bom final de semana para todo mundo aí. Obrigada, Abelardo. Obrigada pelas palavras. Em outubro estaremos aí em Campinas. Que legal. Serão bem recebidas. Muito bem. Obrigado, Abelardo. De fato, é isso, né? Um escritório como o seu, Carla, Carol, fazia muita falta aqui no nosso networking, né? Porque além de vocês poderem socorrer nossos clientes nessas aflições que vocês jogam com a camisa 10, é mais gente qualificada para compor aqui nossa turma, né? Queria saber quem mais tem alguma coisa para perguntar. Eu tenho uma pergunta, mas eu queria que vocês tomassem a palavra, por favor. Quem quiser fazer algum questionamento, perguntar ou falar do escritório delas, por favor. Flávio Guberman, você está quietinho? Eu estou quietinho, o que é uma coisa pouco usual, eu reconheço, mas é porque, ao mesmo tempo que eu não queria deixar de prestigiar a Carla, que eu conheci em 2004, não sei se ela lembra, e a Caroline e tudo mais, eu, ao mesmo tempo, estou tentando aqui resolver um pepino de última hora, porque cliente gosta muito de aproveitar sexta-feira à tarde, o final do dia, para aprontar, entendeu? E aí, principalmente quando a gente tem compromisso assim, aí a gente tem que fazer essa... Por isso que eu estou quietinho. Mas, de qualquer maneira, muito bem-vinda a Carla e a Caroline. Eu sei que não só será útil, mas poderemos trocar muitas experiências, nos socorrer da vasta experiência delas e, enfim, a única coisa que eu posso dizer é sejam muito, muito bem-vindas, porque realmente é uma área difícil. Os bons profissionais, as boas profissionais se destacam. Parabéns aí pela escolha de uma área tão difícil e que só vai
agregar aí para nós. E qualquer coisa que vocês necessitarem, seja aqui no Rio de Janeiro, seja lá no Rio Grande do Sul, nós estamos à disposição. E não estou passando por cima do Cristiano, não, é com ele. Então, antes que alguém diga alguma coisa. Obrigado, Flávio. Da minha parte, Carla e Carol, eu tenho uma dúvida. Vocês, pelo que eu percebi, vocês focam muito a atividade de vocês em compliance, prevenção, consultoria, apoio ao negócio. O contencioso grosso, daquele contencioso aduaneiro, de canal cinza, auto de infração, perdimento de mercadoria, vocês fazem também? Se fazem, como fazem e onde vocês fazem? A gente não faz contencioso, Jair, a gente entra no mérito. Assim, a gente tem alguns contenciosos de clientes que nos buscam quando chega na gente, já é aquele auto de infração milionário que acaba com a empresa. Então, a gente trabalha no mérito, criando as teses, estudando a legislação e trabalhando no mérito. Seja com o escritório que o cliente escolheu, a gente está agora, por exemplo, trabalhando com o Matos Filho, que está fazendo o contencioso aduaneiro para o cliente e a gente está fazendo o mérito. Então, a gente lê o mérito, discute com o Matos Filho e o Matos Filho toca o contencioso. Às vezes é interno cliente, às vezes é outro escritório, às vezes eu chamo um escritório de contencioso para fazer comigo, porque a gente não faz contencioso, não faz. O único contencioso que a gente faz é contencioso administrativo no SEI, que é o GovBR, que são processos administrativos. Quando vai para o judicial, a gente não faz, a gente só faz mérito. Tá bom, não, essa era uma dúvida que eu tinha, porque quando você fala aduaneiro, fala em comércio exterior, você tem obrigatoriamente, por força da dinâmica das coisas, um contencioso agregado à atividade, quer do cara que não faz direito, quer da interpretação do cara que acha que o outro não faz bem feito, e aí pronto, está instaurado o procedimento. Mas é bom saber que vocês não fazem, mas dois têm parceiros que sim. A gente sempre vai buscar um parceiro para o contencioso judicial. E no aduaneiro isso acontece muito. A gente sempre vai buscar um parceiro. E tem agora, eu estou num caso que é direito internacional puro, que é um caso que é muito midiático, que tem saído porque é um caso de equidade de gênero, de abuso sexual, mas é um caso de direito internacional puro, mas é penal. É direito internacional penal, processo penal. Eu não faço processo penal. Então, esse caso eu não estava na rede ainda, eu estou fazendo com o Toron. Então, a gente sempre vai buscar um parceiro. Eu tenho visto nas suas publicações, esse caso, de fato, ganhou uma grande repercussão, tanto na Argentina quanto... mais na Argentina, né? Porque os agentes são... Os fatos aconteceram lá, né? Mas o cara está aqui, né? Se você puder gastar 5 minutinhos para contar um pouquinho desse caso para a gente, porque é bem legal, porque foge tem a ver com o direito internacional, mas não tem nada a ver com o comércio internacional. E essa sua prática eu queria também, eu conheço porque eu sou curioso, mas queria que as pessoas também soubessem essa faceta do seu escritório. Esse é o nosso chapéu equidade de gênero, né? A gente tem esse nosso lado de voluntariado institucionalizado de responsabilidade pela diversidade, inclusão e equidade de gênero. Então, a gente nasceu assim, a gente nasceu com esse propósito, todo mundo sabe, a gente está em várias redes de mulheres. A nossa agenda principal é a equidade de gênero, mas inclui, evidentemente, inclusão, diversidade. A gente já parte para uma estava tentando encontrar um estagiário com algum problema neurológico para neuroinclusão. Enfim, não temos volume para isso, então não justificou, mas essa é a ideia. E aí eu sou líder do Núcleo Buenos Aires, do Grupo Mulheres do Brasil, e aí, que é um grupo grande brasileiro, são mais 110 mil mulheres, presidido pela Luiza Helena Trajano, vocês devem conhecer o grupo. E aí, por meio desse grupo, nos chega muita coisa, voluntariado, claro, sempre. E aí nos chegou esse caso, que é um caso de uma argentina que foi estuprada com 16 anos na Nicarágua por um ator. Ela é atriz, ele é ator, são muito conhecidos aqui.
e num set de uma novela que eles estavam fazendo, depois que acabou a filmagem, eles entraram no quarto, ele acabou estuprando ela, e ela conseguiu denunciar, e como ela é ele, quando ele ia ser extraditado, isso aconteceu na Nicarágua, quando ele ia ser extraditado pela Argentina para a Nicarágua, com um pedido de prisão preventiva, ele fugiu para o Brasil, porque ele é brasileiro nato, e o Brasil não extradita nacionais. Então, ele fugiu para o Brasil, tem um alerta vermelho da Interpol, se ele sair do Brasil, ele é preso, para responder o processo na Nicarágua. Mas quando ele fugiu para o Brasil, a Thelma, que é a vítima, ficou sem assessoria no Brasil, muito dependente do Ministério Público. O Ministério Público ofereceu a denúncia na Justiça Federal, a denúncia foi acolhida, iniciou-se ação penal no Brasil, e quando já estava no final da instrução probatória, ele apresentou, a defesa apresentou um habeas corpus, questionando a competência da Justiça Federal, já que era um caso de crime comum, que era um crime de estupro no Brasil. Aí foi aí que me procuraram, que eu entrei no caso para desenvolver uma tese de direito internacional, dizendo que este caso, como era um caso em que o Brasil devia uma resposta internacional para a Argentina e para a Nicarágua, tanto no que se refere à obrigação de julgar e processar, já que não extradita o seu nacional, mas também de cumprir compromissos internacionais assumidos de proteção à mulher contra abuso de gênero e a criança, seria um caso em que a competência da Justiça Federal, porque existe o interesse da União em resolver o assunto. E aí a gente conseguiu assentar a competência da Justiça Federal, agora eles recorreram, isso está no STJ, mas enfim, é esse o caso. A gente está tentando que ele seja finalmente escutado na Justiça Federal e que tenha uma sentença condenatória na Justiça Federal. E mesmo porque, se vocês não conseguirem, e faço votos que consigam, porque além de você estar com uma parceria fantástica com o escritor do Toron, que é um dos maiores profissionais do Brasil que eu conheço, vocês são muito boas nesse negócio. E se não conseguirem, poderá prescrever, se for o caso, vai ter que começar tudo de novo. Eu não conheço o processo, mas se declara incompetente a federal, vai para a estadual, com a instrução criminal toda a ser refeita. Então, acertaram em te contratar, em contratar seu escritório. E olha, pessoal, os insights que a Carla trouxe, alguma coisa que foge do óbvio, pode ser também pensada por diversas cabeças, até para o escritório conhece direito internacional e se dedica ao comércio internacional, auxiliar um criminalista, né? Ou, num caso criminal, para efetivamente promover a justiça. Isso é bem legal. Meus parabéns. Muito bom. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Alguma colocação, algum comentário a fazer? Cissa? Estão me ouvindo aí? Eu estou com 2 conexões, eu fico com medo de ficar com aquele barulho. Cá, primeiro de tudo, bem-vinda de volta, agora de outro formato, né? Como parceira. Muito orgulho de ter você conosco. Caroline, obrigada pela apresentação que você nos trouxe, com tantos detalhes. O tema é super sofisticado, né? Então a gente escuta, dá até assim um friozinho na barriga de para onde a gente endereça isso tudo. Mas dentro de algumas coisas que vocês nos trouxeram, uma delas de olhar para os nossos clientes e pensar onde poderia haver algum tipo de sinergia ou algum tipo de oferta de trabalho conjunto, acho isso muito bacana. Acho que quando a gente lida com temas assim tão densos, esse trabalho a várias mãos, ele é essencial. Então, certamente vamos olhar para isso como uma alternativa de buscar oportunidades. E eu também já quero contar aqui para todos vocês, talvez meus sócios me matem por isso, mas é que enquanto nós estávamos aqui te ouvindo, a Ana Maria, que também está aqui, teve um insight, então já vou compartilhar. Nós temos um projeto aqui bastante embrionário no escritório, mas de desenvolver um departamento, talvez, uma área, enfim, de conformidade.
E dentro daquele compliance que vocês trouxeram, talvez pudesse encaixar algum capítulo desta conformidade, porque, obviamente, a gente não tem essa especialidade e não vamos precisar desenvolvê-la, já que temos vocês com ela aqui conosco. Então, dentro do nosso embrião, já vamos colocar vocês no encarte. Então, isso que, assim, reagindo concretamente ao que ouvimos, já estamos pensando em alguma coisa. E sim, queremos encontrá-las em outubro, presencialmente, aos demais também. E na semana que vem, aos que puderem também. Daí o Jair pode contar melhor para nós. Jair, você está com o microfone fechado. Conte mais com o áudio, né? Dia 12. Facilita seu áudio. Ajuda a comunicação. Né? Ajuda. De certa forma, ajuda. Dia 12, semana que vem, estaremos reunidos aqui em São Paulo, no escritório do professor Aires Brito, nosso ilustre associado, para a nossa reunião de líderes desse semestre. Então, nós nos reuniremos a partir do almoço, né, e levaremos a tarde inteira com as nossas conversas e assuntos. Haverá uma palestra muito interessante de uma pessoa cujo nome está em algum lugar aqui, mas daqui a pouco eu passo. Eu circulo no grupo, se é que já não foi circulado, né, no grupo do cross-selling. É um futurista, ou futurólogo, enfim, é um cara cujo assunto é absolutamente disruptivo e não tem nada a ver diretamente com o nosso negócio de advocacia. Então, é bacana a gente também trazer assuntos novos, abordagens novas e nos fazer pensar fora da caixa, muitas vezes. E em outubro, nos encontraremos pessoalmente no nosso encontro nacional em Campinas. E nesse encontro, provavelmente, teremos uma grande audiência, um grande público, né? Mas as agendas serão divulgadas oportunamente. E é isso. Eu acho que o meu recado era esse. Agradecer a presença aqui. Se ninguém tiver mais dúvidas ou colaborações e colocações a fazer, agradecer a presença da Carla, da Carol. Se vocês quiserem colocar aqui suas palavras finais para a gente fechar o nosso assunto, nossa conversa, fiquem à vontade. Né? Essa reunião está sendo gravada. Eu quero crer que não há nenhum óbice em colocá-la no nosso canal do YouTube. E, nesse sentido, vai ser divulgado para todos os nossos associados e integrantes dos escritórios. Então, se vocês quiserem encerrar, fiquem aqui à vontade. A palavra é de vocês. Agradecer mais uma vez, conte conosco. Se vocês quiserem que a gente estude o setor dos clientes de vocês, a gente também pode estudar e ver onde a gente pode encontrar competitividade para vocês poderem oferecer. Lembrando que a gente tem toda a prática de HelpGov, né, que é o advocacy que a gente faz em Brasília, com todos os ministérios do executivo. A gente não faz legislativo, mas a gente faz executivo. Então, qualquer tipo de negociação no nível de ministérios em Brasília, e de secretarias e agências, também conte conosco. Muito obrigado. Obrigado, então, Carla. Obrigado, Carol, Carla Junqueira Associada. Sejam muito bem-vindas, né, à nossa família. Um prazer. Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, Gente, obrigado pela honra da presença. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bom final de semana a todos e todas. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.